É um título que dá uma moral, né, cara? A gente que não ganhou nada em 2023, a gente quebra essa hegemonia do Fluminense. Hegemonia não, esse possível tri do Fluminense aí, volta a dominar o futebol carioca, que eu acho que é o mínimo, tá, para essa equipe. Um belo gol aí do Bruno Henrique. Faltou vontade, faltou. Algumas coisas eu não entendo no Tite, mas o que valeu foi o resultado aí e a campanha, né, cara? Como um todo, a campanha do Tite no Campeonato Carioca. Não vou nem pegar a época do Mário Jorge, não. A campanha do Tite no Campeonato Carioca, ela é uma puta de uma campanha. As pessoas vão falar assim, pô, mas é Campeonato Carioca, tal. O Flamengo já teve times fortes que jogaram contra times tão fracos quanto esses, como no caso dos menores, né, que é onde a gente faz mais volume, mas a gente não teve essa campanha. Então a campanha é muito boa, cara. É uma campanha onde a gente enfrenta 3 vezes o Fluminense, a gente vence 2 e perde uma, empata uma. O Flamengo enfrenta o Botafogo, vence, enfrenta o Vasco, empata. A gente enfrenta o Nova Iguaçu 3 vezes também, foram 2 vitórias e um empate. Foram os adversários mais difíceis que a gente teve. E sem sofrer gols, né? Por mais que na matemática, obviamente, na regra, o Flamengo sofreu um gol só. Mas o time do Tite sem sofrer gols, né? Se você pensar em jogos oficiais, o Flamengo só sofreu um gol, que foi o do jogo passado, o gol do Milionários. Então, assim, a campanha é boa. O jogo, para mim, um jogo que beirou um pouco até o desrespeito com o torcedor. Um jogo preguiçoso demais. Eu, particularmente, vou ser bem sincero, eu sei que é o estilo do Tite, mas a gente vai bater, entendeu? Infelizmente, a gente vai bater nesse estilo de jogar com resultado e tal. Alguns treinadores já jogaram assim aqui e se fuderam. Mas na campanha, se a gente falar de campanha, porra, é uma puta campanha que vai dar moral para os campeonatos que realmente valem, que é a Libertadores e o Brasileiro, que vão começar agora. Isso, muita dúvida, né? Se o Tite ia com o time principal, time mesclado, time reserva. Ele acabou optando pelo time principal, talvez por isso até um pouco de frustração, né? Por um resultado bem modesto. Apesar da vitória, o Flamengo fecha aí com 4-0 no agregado. A vitória acontece. E agora, Renan, a preparação finalizou. Agora não tem mais para onde correr. As principais competições da temporada vão ter o seu início para o Flamengo. A Libertadores já começou. Vamos agora para a segunda rodada. E o Brasileirão é logo ali. Campeão 38 vezes. E agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Não consigo dizer isso a respeito do futebol do Flamengo. Cara, eu me sinto até mal de não me sentir tão feliz com esse título aí, porque o jogo de hoje para mim foi meio frustrante. E o principal motivo dele ter sido frustrante é o fato de a gente ter colocado força máxima e não ter entregado o melhor futebol possível. Diante de um adversário que, apesar de ter chegado na final do Campeonato Brasileiro, se a gente for olhar para o cenário nacional, é um time de Série D. Se eu não me engano, acho que o Nova Iguaçu na Série D, se eu não me engano. Então, assim, isso me deixa um pouco frustrado aí. Já que era para entregar um futebol abaixo do que a gente exigiria do Flamengo, que a gente entrasse, então, com jogadores alternativos, né? Até para a gente poder enxergar melhor. Eu fiz uma live 2 dias atrás, se eu não me engano. Eu acho que foi na sexta-feira, salvo engano. Se não foi na sexta, foi na quinta, enfim. Onde a gente até mencionou que essa seria uma boa oportunidade para a gente ver o Ocampos jogar. Porque o Ocampos ele é lateral direito de origem. E o Flamengo hoje não tem nenhum reserva de origem. Então, de repente, até esse jogo seria um jogo oportuno para colocar o Ocampos, já que o Varela não para de jogar. Tudo bem que na data FIFA ele teve um espaço de tempo ali sem jogo, até porque ele voltou mais cedo e tudo mais. Mas é um risco grande da gente perder o principal jogador da função. E aí o jogo do Flamengo hoje, cara, foi um jogo que não teve muito motivo pra gente ficar feliz além do título, né? Dá pra gente, de repente, comemorar com um pouco mais de entusiasmo o gol do Bruno Henrique, que há um bom tempo não fazia gol. Não vou nem dizer que ele atuou bem, porque não deu tempo de atuar bem. Mas esse finalzinho da fala do Rodrigo aí eu concordo muito, cara. A gente
tem uma boa campanha, uma campanha sem gols no time titular, um campeão invicto. Tudo isso a gente precisa enaltecer ali, mas o jogo do Flamengo hoje foi um jogo bem pragmático ali, né? E pragmático no pior sentido, no sentido de realmente não ter tido nenhum envolvimento ali, o adversário não se viu. Eu não vi, por exemplo, o goleiro do Nova Iguaçu fazer grande defesa ali. Teve uma defesa agora no final da partida que foi uma finalização do Pedro de primeira ali, numa bola levantada na área. Mas, assim, campeão do campeonato estadual, campeonato esse que de fato não teve tanto perigo para o Flamengo ali. A gente, de repente, o melhor adversário que a gente enfrentou foi o Fluminense, e a gente foi bem contra o Fluminense. E aí, na final, a gente faz um excelente resultado no jogo da ida, e o jogo da volta vira um jogo de administração. E sendo de administração, eu enfatizo aqui a minha crítica a respeito da gente não ter entrado com o ímpeto de um time que queria vencer a partida, mas nem por isso a gente deixou de poupar titulares importantes. Então, comemorar o título, mas deixar aqui uma nota de rodapé dizendo que a atuação do Flamengo foi muito abaixo daquilo que a gente espera para um time titular. Mas aí, assim, a gente não pode deixar de entender o contexto. Era um contexto de um resultado agregado de 3-0, de um time que não toma gol no Campeonato Carioca e que dificilmente tomaria 4 gols para perder esse título. Mas esse pragmatismo me incomoda um pouco se isso for uma característica desse time. Eu acho que o pragmatismo, em alguns momentos, vai ser um comportamento até maduro do Flamengo, mas em outros momentos pode ser um incômodo para a torcida. Gostaria que a torcida tivesse sido brindada com mais gols. O Maracanã hoje lotou, acho que foi 65 mil pessoas, se eu não me engano. Acho que fazia mais sentido a gente ter uma atuação mais condizente com a diferença de orçamento entre os dois clubes. Mas, enquanto torcedor, o que me resta é me agarrar no pragmatismo, que nesse caso vai fazer um pouco de sentido caso o intuito seja apenas poupar o time, mas a gente vai descobrir isso na coletiva. Eu acho que ontem teve uma live do Alan e do Rafa que o Castanha entrou, se eu não me engano. E o Castanha até falou que ia perguntar na coletiva o porquê do time do Flamengo contra o Milionários não ter sido força máxima. Vamos ver se hoje a gente descobre o motivo do Flamengo não ter ido força máxima contra o Milionários e ter ido hoje, que era um jogo muito mais decidido do que o jogo contra o Milionários na Libertadores. Mas para não ficar um clima pesado, eu vou ficar feliz com o título e vou me resumir e vou limitar o meu comentário a isso, porque a atuação para mim foi abaixo.